Olá meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira, professor de Geografia. Venho com mais uma aula para vocês aqui, falando para o pessoal do Colégio Anglo, aula 30, aula 30 lá da apostila bienal. O pessoal do primeiro ano fica ligado nessa aula aí, importante para você entender alguns conceitos básicos da Geografia Física. Beleza? Vamos lá então, aula de hoje, pessoal, falando aí formação e classificação dos solos. Nós já trabalhamos algumas coisas aí quando a gente falou de rochas e tudo mais, e agora a gente vai dar aquela aprofundada aí, porque o capítulo nos pede. Beleza? Então, em primeiro lugar, pessoal, o que é o solo, Tem que lembrar o seguinte, o solo seria então aquela área de transição entre a litosfera e a atmosfera. Então lembre-se ali, nós temos a litosfera, a parte do planeta formada por rochas, e a parte da atmosfera, a atmosfera que é a parte do planeta formada por gases. Então nessa transição aí nós vamos ter então aquela camada, aquela película que a gente chama ali, no qual a gente percebe uma série de ações, ações dos organismos bióticos e também dos organismos dos abióticos, Então nós temos aqueles que estão vivos e aqueles não vivos, Então tem uma série ali, temos a questão dos micro-organismos, temos a vegetação, raízes, tudo mais, a água e tudo mais, a gente vai tentar perceber um pouquinho, tá? Então assim, quando a gente fala de solo, pessoal, tem que lembrar o seguinte, ali o Dokschev, considerado o pai da ciência do solo, nós temos duas situações ali, a chamada edafologia e a pedologia, Aqui que nós estamos fazendo a ideia de pedologia, Então estudar origem, morfologia, classificação, distribuição espacial. Quando a gente estuda a edafologia, é uma questão muito mais sobre a questão de fertilidade do solo ou algo do tipo, Então, o pessoal de agronomia estuda muito a questão da edafologia. O pessoal que vai mais para a área das engenharias, precisa ver a pedologia, por questão de resistência de materiais, mecânica de solo, percolação e tudo mais, que é algo mais ligado ali como você vai construir sobre o solo, E às vezes a gente esquece disso. O solo é parte fundamental da engenharia. Por quê? Porque não adianta você fazer uma planta linda, um desenho fantástico ali, sobre uma estrutura, se você não levar em consideração o solo no qual aquela estrutura vai ser construída, Então você precisa saber se o solo aguenta, se você precisa fazer algum tipo de recalque no solo, entre outras situações, Não adianta você ter a melhor semente do mundo se você tiver um solo suscetível à erosão. Entende? Então, sim, toda a ciência necessariamente que trabalha com o solo, necessariamente ela precisa levar em consideração esse fator, ok? Então a gente tem aí o conceito básico do Dokschev, que diz o seguinte, a formação natural superficial e inconsolidada, sujeita à evolução, que resulta da meteorização física, química, biológica das rochas, durante um certo período de tempo. Aí ele já matou a questão, porque ele fala assim, o solo nada mais é do que o resultado do intemperismo das rochas, Lembrando que a gente tem lá o intemperismo físico, o intemperismo químico, E esse intemperismo é causado por seres vivos, A gente pode chamar também de intemperismo biológico. Lembrando que o biológico nada mais é do que o intemperismo físico ou químico causado por algum organismo. Mas em geral, então, nós estamos falando o seguinte, que solo é o resultado, então, da meteorização ou da ação do intemperismo sobre as rochas. Você está vendo aí na imagem acima, minha aí, então, uma rocha, então, à medida então, que você tem ação climática, ação ambiental, essa rocha passa por um processo de meteorização, de quebra, e à medida então, que ela vai se quebrando, vai se decompondo, você vai tendo então a formação do solo, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, pessoal, por que é importante? Eu já falei para vocês a questão da construção, mas tem que lembrar o seguinte, nós construímos no solo, nós plantamos no solo, O solo é o nosso abrigo de água, quando então não está chovendo, a água que vai alimentar os rios, ela está no solo, Então a gente tem essa questão também que o solo acaba se tornando tributário, de certa forma, não é essa palavra, mas o solo está ali abastecendo os rios. Nós temos o fato que o solo ele abriga uma série de micro-organismos necessários para nós, entre eles os nitrificantes, aqueles que vão conseguir captar então nitrogênio e transformar em nitrato. Então, nós temos uma série de possibilidades ali acontecendo no solo, pessoal. Então, o cuidado com o solo também é de importância para a manutenção da vida. Tá? E como é que então esse solo é formado, pessoal? Basicamente, nós vamos encontrar aí 4 componentes, Então, a matéria mineral, então o resto da rocha, Então, lembrando que a rocha é um agregado de um ou vários minerais diferentes. Então, nós estamos falando o seguinte, quando eu desagrego esses minerais, eles continuam ali. A maior parte deles. Então, a rocha, na sua grande parte, quase 50% da rocha são minerais. Só que nós temos também a água, então que ela está ali nos vãos desses minerais, nos vãos então dessas partículas. Nós temos o ar também, que ocupa a parte na qual não tem água. E por último, pessoal, nós temos ali a menor quantidade, que é a tal da matéria orgânica. Então as raízes, minhoca, alguns
alguns tipos de bactérias e tudo mais que vão estar presentes no solo. Então é menor quantidade, mas muito importante, né? Quando a gente queima um solo, por exemplo, a gente mata essas bactérias e a gente torna esse solo menos fértil, né? Pelo menos ele tem a tendência de perder a sua fertilidade com mais facilidade aí, ok? Bom, basicamente, né, a gente tem algo mais ou menos desse tipo aqui, né? Então, né, o mineral, né, matéria orgânica, você tem ali, tá vendo, argila, né, os hidróxidos, né, de alumínio, de ferro, de magnésio, os próprios silicatos, né, os carbonatos. Temos uma série de elementos químicos, minerais, né, que nós vamos encontrar nessa partícula do planeta, né? A matéria orgânica, né, aquela viva e a não viva, né, então restos vegetais, né? A água, né, fase líquida também, e a fase gasosa. Pessoal, é importante dizer isso, a fase gasosa, né, o ar em si, né, lembre-se, pessoal, que em geral ele não está, ele vai estar na verdade onde não tem água, tá? Então em geral ele vai estar ocupando aquele espaço na qual a água não está ocupando, tá? Então opa, mudei aqui sem querer. Basicamente é isso que nós vamos encontrar, tá? Importante a gente dizer, né? O que é um solo saturado, então, quando a gente fala de saturação de solos, pessoal? Estamos falando de um solo, então, cujo tem tanta água que não tem espaço para o ar, né? A atmosfera, então, ela não se faz presente ali, por quê? Porque o solo está cheio de água, né? Então, quando você vê algum solo empoçando, né? Nós estamos falando ali de um solo saturado, cujo, então, né, o lençol freático, daqui a pouco eu explico para vocês certinho o lençol freático, né? Ele já chegou na superfície. Beleza? Bom, então vamos começar ali pela classificação, né, pessoal? A primeira classificação que a gente vai entender, pessoal, ou melhor dizendo, né, a primeira forma de você criar uma classificação é a partir da ação ambiental, né? Então vamos começar aí pelo clima. Como é que o clima tem ação direta na formação dos solos, né? Daqui a pouco a gente fala mais da classificação, mas então da formação, e a partir dessa formação, como é que se dá a classificação, tá? Então veja, né, principalmente ali por conta da precipitação e da temperatura. Então lugares quentes e com um alto grau de precipitação tende a ter solos mais maduros, solos mais espessos, né? E lugares mais secos, né, lugares com menos precipitação, a tendência é você ter um solo mais fino. Okay? Então, é dessa forma com a qual a natureza vai contribuir para a formação dos solos. Então, veja aí, clima e temperatura, né? Obviamente, a melhor forma da gente pensar o solo aí é a classificação, né? Ou a divisão do solo a partir das chamadas zonas térmicas globais, né? Então, os climas quentes, né, que vocês estão vendo ali na primeira coluna, né, os climas ali, né, o equatorial, tropical úmido, tropical seco, desértico, né, tem uma tendência a formar os solos um pouco mais maduros, né? Os climas frios, solos um pouco menos maduros ali, os temperados, uma zona intermediária ali. Bom, em termos de clima, então, pessoal, quando a gente fala aí dessa situação, nós vamos formar, então, os chamados solos zonais. A gente vai classificar os solos de forma zonal, né? O que é isso, né? Nós estamos falando o seguinte, que um solo, ele é zonal porque ele está muito bem adaptado à condição zonal do ambiente, né? Então, a zona térmica, né, essa zona térmica global, né, principalmente clima e temperatura, né, influenciou tanto na formação desse solo e ele tem a característica, ele tem a cara daquela zona climática global. Então lembre-se, solos globais são aqueles solos já maduros e que eles representam, né, a zona térmica global na qual eles estão inseridos. Okay? Nós temos alguns exemplos aí de solos globais, né, aliás, de solos zonais, que eu queria mostrar para vocês. Essa aqui é a classificação que a gente tem, né, os latossolos, os podizóis, né, o chernozem e o desértico. Percebam, pessoal, o fator climático aqui, né, é o principal, né, então ele vai gerar, né, esses solos mais maduros, muito bem adaptados, e aí a gente percebe o seguinte, esses três primeiros são muito férteis, né, então são muitos, né, então o latossolo que a gente tem aqui, né, você vai perceber ali a característica de cada um deles, deixa eu ver se eu consigo passar meu mouse aqui, ó, tá vendo aqui a superfície aqui, né, o horizonte O, horizonte A, horizonte B e horizonte C, né, a mesma coisa aqui. Bom, esse solo ele é fértil, sim, mas estes dois aqui, pessoal, né, e em especial esse aqui, são solos mais férteis que nós temos, então chamados ali solos de clima temperado. Considerando ali o chernozem, o solo mais fértil do planeta, né? Por que isso? Por conta do ambiente onde ele está mais frio, né? Então a matéria orgânica ela se decompõe de forma lenta, né? Então ela acaba se formando ali um humus, né? Uma turfa preta ali, que é tipicamente um solo orgânico, né? Muito comum que muitas pessoas compram nas lojas especializadas em floriculturas, você compra esse tipo de solo aí, só que esse é um solo fabricado, né? Aqui neste caso nós temos um solo já original, né? Um solo que naturalmente se forma
a partir da decomposição de materiais, tá? E por último ali a gente tem o desértico, né? Bem árido, então já não tem tanta fertilidade assim, né? Aliás, quase nenhuma fertilidade, mas faz parte aí também dos zonais por conta, né? Pelo fato de que você tem, na verdade, né? A ação ambiental influenciando na formação destes solos aí, ok? Bom, se a gente pensar aí na questão da rocha-mãe, né, como formação de solo, a gente tem aí, né, uma série de elementos que podem acontecer, né, reações de substâncias, né, reação com a água, né, a carbonatação, né, a hidrólise, né, e o professor Luiz dá um show na hora que ele fala dessas reações químicas, mas é importante a gente entender que o solo ele vai ser então, se formado a partir da decomposição da rocha-mãe, e dependendo do tipo de rocha que você tem, né, você pode ter então uma meteorização, você pode ter uma decomposição química, né, entre outras possibilidades ali, né? Além do fato que você tem também agentes, né, biológicos, atividade biológica que pode gerar decomposição, né? Então minhocas, né, raiz, né, alguns roedores, né? Então a presença desses tipos de seres orgânicos então tende, né, a agir muito forte, né, agir na formação dos solos ou não, né, ou na preservação deles, tá? E por último, logicamente, o relevo. Como é que o relevo ele influencia? Quanto menos inclinado o território for, né, a região for, mais espesso vai ser a área, né? Então, quanto mais inclinada é uma região, mais difícil você tem água empoçando, água infiltrando, né? A água vai ter que escorrer superficialmente, por isso você não vai ter formação de solos profundos. Então, em geral, quando o relevo ele é mais plano, né, ele é plano, né, ou mais plano pelo menos, né, a tendência é de você formar solos mais espessos, ok? Bom, aqui nós temos um exemplo bem fácil, né? À medida que a rocha ela começa então sendo fraturada, né? Há um processo ali de meteorização, né? E aí à medida que o tempo vai passando, né? Vai formando então esse solo, pessoal. Tá percebendo lá? Você tinha a rocha mãe inteira, né? A rocha vai sofrendo algumas fissuras, né? Meteorização, e aos poucos então esse solo vai se tornando mais espesso, e quanto mais espesso vai também abrigando a vida, né? A vegetação. Beleza? Bom, antes de eu continuar aqui, pessoal, só queria voltar um pouquinho aqui, quando eu falei de solos zonais. Veja, o solo zonal é uma das classificações, né? Quando a gente fala assim, em termos de ambiente, ação ambiental, seja ele relevo, seja ele clima, né? É importante a gente entender que, além dos zonais, nós temos também os chamados intrazonais, né? O que é um intrazonal, pessoal? O intrazonal significa dizer que ele tem essa formação, né? Ele está ali no ambiente, né? O ambiente está agindo sobre ele, mas você tem algum tipo de intruso, né? Que vai acabar influenciando na formação dele. Em especial, nós temos dois tipos de solo que são assim, são chamados hidromórficos, né? Então você já sabe que a água é o intruso ali que acaba influenciando, e também os halomórficos, né? Então os sais acabam influenciando diretamente, né? Então lembra lá dos halogênios, ok? Então essa é importante você entender, né, que não é o único. Inclusive, pessoal, nós temos mais um, além do zonal e o intrazonal, nós temos aqueles azonais, né? Então os chamados ali neossolos, né? Aqueles, ou também chamados, né, de solos jovens, né, que estão ainda se formando, pessoal, né? Esses solos, eles são considerados azonais porque eles ainda não amadureceram, então eles não têm ainda a característica do ambiente no qual eles estão, né? Então a questão ambiental, né, a ação ambiental ainda não foi suficiente para transformá-los por completo, tá? Litossolos, por exemplo, né, o solo litólico, né, são os mais falados aí, ok? Então a gente já tinha visto essas situações aqui. Bom, o solo, basicamente, a gente pode dividir em algumas partes que nós vamos chamar então de horizontes, né? O horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C e o horizonte E, né? Então, o que é o O, pessoal? O O, né, mudando aqui para vocês entenderem, né? O O significa aquele horizonte no qual a presença ainda das raízes, né? Então, de alguns micro-organismos e organismos é muito forte. Então, você tem essa presença intensa nessa parte aí, né? Por conta disso, é um solo cujo você tem ali uma estabilidade muito grande por conta dessas raízes, né? Então, ele consegue se manter. Mas logo abaixo, pessoal, ali onde você tem o horizonte A, né? Você tem ali ainda alguns humus e tudo mais, só que ele é um solo cujo ele tem a facilidade de ser lixiviado, então a água acaba levando os nutrientes mais para baixo. Queria voltar num exemplo que eu tinha mostrado aqui, ó. Olha só aqui, ó, o horizonte A, como ele é cheio de furinhos, ó. Tá vendo? Aqui, esse aqui é o horizonte A, ó. Então aqui é o horizonte O, né? Aqui é o horizonte A. Tá vendo que ele tem essa parte aqui, pessoal, né? Na qual então a água acaba levando muitos nutrientes, então ele é um horizonte de
perda de nutrientes, ok? Diferente do horizonte B, né, que na verdade ele é onde se acumula muito os nutrientes, acaba sendo, ficando muito, mas muito carregado de sílica, de argila, né? Então, em geral, ali, esse barro é muito interessante para fazer lajota, para fazer cerâmica, né? E muito interessante por quê? Porque ele é mais consolidado, né? Então, esse Tzinho que vocês estão vendo ali é de textura, tá? Então, é muito texturado ali, então você tem ferro em grande quantidade, alumínio, né, magnésio, entre outros, você tem em grande quantidade, e isso dá uma estabilidade, né, a capacidade ali de você formar alguns tipos de objetos, né, de cerâmica a partir desse solo. Quando você observa ali o C, pessoal, nós estamos falando desse ambiente aqui, ó, no qual você ainda tem pedaços da rocha-mãe, né? Então a gente chama de regolitos, né? Então ainda ele é um solo que não está formado por completo, né? Então ainda há uma parte ali que não está formada. E aqui, ó, a rocha-mãe, né, formando aí então ainda aquela parte que não foi decomposta ainda. Eu tinha falado para vocês sobre o lençol freático, né? Muita gente confunde lençol freático com aquífero, né? O que acontece? O aquífero, ele na verdade ele está aqui, ó, na rocha, né? Agora o lençol freático, ele basicamente ele é uma área de transição. Então imagine mais ou menos onde está aqui o mouse, ó, que aqui tem água, daqui para baixo tem água e daqui para cima tem água também, mas não tem água em todos os poros. Então o ar ele consegue ocupar alguns espaços aqui. Daqui para baixo o ar não consegue ocupar espaço, né? Mais ou menos aqui, vou colocar aqui, ó, bem aqui meu mouse, ó. Então daqui para baixo, né, do mouse para baixo ali, a água ocupa todos os espaços, né? Agora quando eu olho do mouse para cima, a água deixa espaço para o ar. Então veja, daqui para baixo diz o seguinte, aqui está saturado, né? E aqui não, aqui você tem espaço que a gente chama de zona de capilaridade. Então, o que é um lençol freático? O lençol freático é exatamente a transição entre, né, o espaço que está saturado e o espaço que tem capilaridade, ok? Então lembre-se, pessoal, quando você está falando de lençol freático, nós estamos falando aí de uma área de transição, e esse lençol freático pode migrar. À medida então que as chuvas aumentam, né, então esse lençol freático tende a subir, né, à medida que as chuvas vão diminuindo, o lençol freático tende a descer. Tá? Então ele fica nessa função aí. Solo saturado é aquele solo que tem tanta água que não tem espaço para o ar, ok? Bom, né, alguns perfis de solo aí para a gente observar, né, seja solo jovem ou solo maduro, né, basicamente essa é a história, né, o solo não tem, é bem pequeno, vocês vão perceber que o capítulo de vocês ali é uma página só, mas é interessante que vocês observassem, né, e dessem uma olhada aí, ok? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, né, dessa aula, é um pouco mais rápida. Eu sugiro para vocês dar uma olhada no capítulo, ele é bem curtinho, bem pouca coisa, e logicamente fazer os exercícios e tirar as dúvidas assim que elas forem surgindo, tá bom? Forte abraço.